Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. A gente está mais ou menos seguindo o horário da pregação do culto, próximo de 11h30, mas eu queria, na verdade, fazer uma breve meditação sobre um texto bíblico para que a gente possa pensar acerca de Deus e do reino de Deus hoje. E eu queria escolher um texto que, na verdade, tem sido muito utilizado nas redes sociais hoje, em especial pela pandemia que a gente está vivendo, tem sido muito lembrado e também tem sido muito mal interpretado. E é o texto de Mateus, capítulo 24. O texto diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes isso tudo? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos, Senhor, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse texto aqui fala de escatologia. Escatologia é um tema que nem sempre é lembrado nos cursos de teologia sistemática. Geralmente é um capítulo colocado lá no finalzinho do curso. E mesmo nas nossas teologias sistemáticas mais clássicas, escatologia também é um capítulo quase à parte, no finalzinho do livro. Mas escatologia é um tema central à lógica do evangelho. Para quem não sabe, escatologia basicamente é o estudo dos últimos dias ou dos últimos tempos. Eschatos, em grego, é último. Então, seria o estudo do tempo do fim. Agora, a gente precisaria pensar também nesse conceito. O que significa tempo do fim? O que significa últimos dias? E aí, sobre isso, eu primeiro queria indicar aqui a leitura de um teólogo protestante, certamente o mais importante teólogo protestante vivo ainda hoje, que é o Jürgen Moltmann. Ele é um teólogo que trabalha muito bem o tema da escatologia, mas trabalha a escatologia como esperança, e não como medo, ou como medo do juízo, ou qualquer outra coisa. Então, recomendo a leitura desse teólogo. Sobre o tema escatologia e os últimos dias, há duas leituras incorretas que a gente às vezes comete, por ignorância ou alguns até por má intenção. A primeira é ligar o termo escatologia, o termo os últimos dias, aos dias que nós vivemos hoje, ou a um tempo no futuro próximo. Ou seja, como se nessa leitura, nos últimos dias seriam os dias que nós ainda viveríamos, ou que a igreja estaria se aproximando a viver. E com base nisso, muita literatura foi vendida, muita obra midiática foi feita, muito dinheiro foi conquistado, porque se propõe uma leitura do futuro. E é uma leitura do futuro baseada numa análise muito literalista da Bíblia, de algumas passagens que são claramente simbólicas, mas que é lido de forma literal, e aí e se apresenta como um roteiro do que vai acontecer. Pois bem, em termos neotestamentários, nós estamos nos últimos dias desde a ressurreição de Cristo e desde a descida do Espírito Santo, desde o Pentecostes. Se a gente retorna, por exemplo, ao texto bíblico, a gente lê lá no livro de Atos que quando Lucas, o autor de Atos, reconta a promessa de Joel e diz que aquela promessa está se cumprindo naquele momento do derramar do Espírito, ele diz: sabei isso, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, nós estamos nos últimos dias desde a igreja primitiva. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: sabe disso, nos últimos dias haverá homens avarentos, egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes. E ele diz assim: foge deles. Ora, se Paulo está ordenando a Timóteo fugir dessas pessoas, é porque essas pessoas já existiam no seu tempo. Então eles já estavam nos últimos dias. Então, colocar essa lógica de últimos dias para um tempo no futuro é um erro interpretativo, é um erro hermenêutico.
Na lógica do Novo Testamento, nós já estamos nos últimos dias, desde a ressurreição de Cristo, desde o Pentecostes até hoje. Essa é a primeira questão. O segundo erro que a gente acaba cometendo com essa lógica de últimos dias, de escatologia, é que a gente gera uma escatologia que nos torna passivos diante da história. É aquele pensamento de quem diz assim: ora, pestes, terremotos, guerras, fome, tudo isso é sinal de que Cristo está voltando. Então, que bom! Tomara que aconteça mais dessas coisas porque Cristo volta mais rápido. Gente, esse pensamento não tem nenhuma base bíblica, porque a escatologia cristã não nos chama à passividade, ela nos chama à ação, ela nos chama à prática. Se a escatologia fala da plenitude do reino de Deus, bom, eu e você somos os instrumentos de Deus para a implantação desse reino. Como o próprio Jesus diz aos seus discípulos na sua oração que ele ensina: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ora, como que a vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu? Por meio também da sua própria igreja. Quando a igreja assume como seu o princípio e a lógica do reino de Deus. E aí, então, a escatologia que o Novo Testamento nos apresenta é uma escatologia que enxerga esse horizonte da plenitude do reino de Deus como um horizonte de caminhada. Ou seja, como algo que nos motiva a agir, como algo que nos motiva a caminhar, e não como algo que nos motiva a ficar parados, inertes, passivos, mão no bolso, cantando louvores a Deus enquanto o mundo acaba lá fora. Ao contrário, nós somos chamados a sermos luz no mundo, sal da terra. Então, se você já ouviu essa palavra, se você mesmo já pensou assim, infelizmente as coisas têm que acontecer desse jeito, não. Esses sinais são sinais descritivos de um tempo que já havia na época do Novo Testamento. Mas isso não implica que esses sinais têm que ser aceitos no sentido de que bom que há guerras, que bom que há fome, que bom que há pestes. Não, ao contrário. Nós precisamos lutar contra isso. Precisamos, de alguma maneira, nos colocar como testemunhos do Cordeiro. Ok? E é claro que isso tudo não invalida a afirmação cristã de que sim, Cristo está retornando, Cristo voltará. Essa é uma afirmação que vem da fé cristã, que vem da teologia cristã desde os seus primórdios. Assim como ele foi assunto ao céu, diz lá os anjos aos discípulos em Atos, vocês o verão retornar. Agora, isso, novamente, não nos coloca diante de uma passividade diante do mundo. Então a escatologia, na verdade, ela não deve nos mover em medo. Ela não deve nos criar em nós receio, pavor, pânico. Não. Porque a escatologia do Evangelho é a escatologia da esperança. É o anúncio de que Cristo reina. E se ele reina, ele já reina. Se ele reina, então as coisas estão em paz. Ok? Nesse texto que a gente leu aqui, o contexto do que Jesus fala é um contexto de juízo, sim. Mas é juízo voltado às instituições religiosas que haviam, de alguma maneira, deixado o reino de Deus de lado, deixado o anúncio da aliança de Javé, deixado a própria lógica do caminho de Cristo e caminhado por outros caminhos. Né? O texto começa dizendo que os discípulos olharam para o templo em Jerusalém e diziam: olha, que grandes construções, que coisa maravilhosa. Mas Jesus diz: olha, você não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. Por quê? Se a gente lê o evangelho todo, a gente vai perceber isso. Que Jesus foi pouquíssimas vezes ao templo. E quando foi para arrumar problema, ou para arrumarem problema com ele. Que tipo de problema? Por que Jesus é tão crítico do templo? Porque ele percebe que o templo, que deveria ser um espaço de anúncio do reino de Deus, deixou de sê-lo. Então o reino de Deus que está próximo, e próximo aqui não é ligado à lógica de temporalidade, mas sim de proximidade. O reino está próximo a nós, não está distante. Se o reino de Deus está próximo, para Jesus, esse reino não encontra guarida dentro do templo em Jerusalém. Por isso essa fala tão crítica. E aí Jesus começa a dizer o seguinte, em relação a essa lógica de últimos dias, que é a pergunta dos discípulos. Ele fala: olha, haverá propostas que levarão o meu nome, mas que não compartilham do que eu proponho como reino de Deus.
que é o que Jesus fala aqui no versículo 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente encontra hoje por aí mensagens e várias imagens de Deus construídas a partir dessas mensagens de gente que não tem nenhum vínculo com Jesus de Nazaré. Palavras que são ditas em nome de Jesus, mas que são ditas em nome também do ódio, da intolerância, da perseguição, do medo, da culpa, do peso. Ora, isso não está vinculado à imagem que Jesus revela a nós do Abá, do papaizinho querido. Porque se a gente pode afirmar algo de Deus, é que Deus não está irado com a sua criação. Eu já vi muita gente lá no Facebook, por exemplo, dizendo que a atual epidemia é o braço de Deus, a mão de Deus pesando sobre a humanidade. Não, gente, não é. E vamos pensar o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito complicado, sim. É um momento que não é para ter pânico, mas é um momento para ter cautela, certamente. Porque, afinal de contas, os países, né, que fecharam fronteiras, ou então os espaços públicos, né, que são fechados, eles são fechados por uma razão, não é à toa. Então a gente precisa tomar cuidado. Mas também não é hora para pânico. E dizer que esse momento é um momento único na história, na verdade, é reconhecer a própria história humana. Porque nós já tivemos outras pandemias, nós já tivemos outras pestes, nós já tivemos outras destruições em massa. A peste negra na Idade Média matou 25 milhões de pessoas na Europa. E muita gente pensou que era o fim. Então o que eu quero chamar a atenção é basicamente isso. Não se renda à lógica do medo, mas sim reafirme a lógica da esperança, de que Cristo reina, de que Ele ainda é Senhor. E aqui essa perspectiva de Jesus é o seguinte, olha, nesse tempo muitas pessoas vão surgir em meu nome, mas vão anunciar uma mensagem que não diz respeito a mim. E aqui é interessante pensar, Jesus está se dirigindo o texto aqui está se dirigindo a judeus cristãos. Judeus cristãos eram aquele grupo que esperavam, os judeus, aliás, esperavam o Messias. E a gente já falou tantas vezes isso na igreja, o Messias em termos militares, bélicos, ou seja, o Messias que vem para pela força, destruir os inimigos de Israel, os estrangeiros de Israel, que estavam em Israel, e tornar Jerusalém pura como no começo. A gente sabe que Jesus frustra estas expectativas. Jesus age de certa forma, e age em relação aos estrangeiros de uma maneira que deixa os judeus escandalizados. Ora, então a gente não poderia hoje dar ouvidos a messias que anunciam a violência como caminho de superação de problemas, porque essa violência não cabe aqui na lógica de Jesus. Nós não poderíamos dar hoje ouvidos a messias que anunciam o medo como um mecanismo de controle de pessoas. Nós não poderíamos dar hoje ouvidos a messias que anunciam um Deus que, por orgulho ferido, afunda o Titanic porque alguém disse que nem Deus afundaria aquele barco. Entenda o que eu quero dizer? A nossa imagem de Deus precisa ser a imagem de Jesus. E nesse sentido, se a gente consegue vincular isso, a gente não dá ouvidos a esses messias falsos. E aí, é claro, Jesus começa a descrever o que acontece, na verdade, não apenas hoje, mas já acontecia na época dos discípulos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Ora, gente, a cidade de Pompeia, próximo do final do primeiro século, ela foi totalmente destruída pela erupção do Vesúvio. Isso é ou não é uma coisa que daria hoje a principal manchete dos nossos jornais? Então a gente precisa levar isso em consideração. Para quê? Para que a gente não esqueça esse elemento da esperança do Evangelho. E aí o texto descreve essas questões de como as relações serão afetadas, de como muita gente vai perseguir, inclusive aos próprios cristãos, por causa do nome de Jesus, porque certamente a mensagem de Jesus, que nos implica em muita coisa, é uma mensagem que causa escândalo para muitos, causa reação negativa de muitos. Ora, se é tudo assim, então Jesus propõe o seguinte: como é que o reino termina? Como é que vem esse tempo do fim? O tempo do fim está lá no versículo 14. Diz lá o texto: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A palavra-chave aqui é reino. Então o que traz, né, a parousia, a volta de Cristo, é o reino de Deus que se estabelece no mundo. E esse reino, vale lembrar, não é comida nem bebida, mas é amor, justiça e alegria e paz no Espírito Santo. Esse reino, quando se instaura nas nossas relações, nós estamos construindo espaço para que a parousia aconteça. Essa é a lógica desse texto. E aí aqui diz no versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como? De forma passiva? De forma temerosa? Não. De forma operante, de forma ativa. Tomando parte das questões humanas, porque nós somos humanos e vinculados a elas, e tomando parte a partir da nossa fé em Jesus. E, de alguma maneira, escolhendo esses caminhos, que são os caminhos do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não deem ouvidos a palavras de pânico. Não deem ouvidos a falsos pregadores que vão utilizar esse momento, assim como utilizaram outros no passado, para tentar engabelar vocês, para tentar enganar, para tentar criar justificativas, inclusive para envolvimentos financeiros mais pesados ou para sacrifícios de alguma forma. Não deixe de vista o Jesus do reino de Deus. E ao fazer isso, não deixe de vista o reino de Deus que Jesus anuncia. Essa é a escatologia. É a plenitude deste reino de Cristo, que é um reino, como eu disse, de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida ricamente. Tenha um excelente domingo. Lave bem as suas mãos, tá bom? Siga as orientações médicas em relação a isso, as orientações de saúde. E a gente se vê, se Deus quiser, em um próximo culto. Abraço.